O outro case que foi legal foi de uma empresa de cosméticos, que era lançamento de um produto deles, e antes deles... Não foi antes, mas logo que eles lançaram para o mercado, eles mandaram esses produtos, eram hidratantes, mandaram esses produtos para senhoras de um lar de idosos que eles apoiavam também. E aí eles mandaram lá kits, então daí fizemos um vídeo assim, com as senhoras testando os produtos e experimentando os cremes, assim, elas super vaidosas, então foi super legal também. Foi uma ação, ficou muito bonitinho, assim, sabe? E foi uma excelente forma de lançar esse produto. Né, que até, se eu não me engano, tinha o foco em peles sensíveis, e aí teve toda a conexão disso, assim, e o produto é muito bom também. Então, assim, foi muito legal, assim, foi também um case bacana de oportunidades que a gente tem, que a doação, ela é só o começo, né, de uma relação muito grande, não só da marca com o consumidor, mas da marca com uma causa, da marca com um público diferente, com uma estratégia diferente. Às vezes a gente vê... Poxa, às vezes a gente vê as pessoas batendo tanto na mesma estratégia, assim, a gente tem tanta coisa para fazer. Então, são formas criativas e simples de fazer, às vezes muito mais barato do que você, sei lá, investir num buscador normal, sabe? Sim. E que geram um impacto tremendo. Então, acho que essas são coisas que a gente viveu, assim, que a gente vive. Acho que com certeza vocês vivem histórias muito legais aqui também, de entender o quanto o impacto e a responsabilidade social pode ser transformador para dentro de uma empresa, assim, né, para o dia a dia de uma empresa. Assim. Então a gente quer muito que todas as empresas possam sentir isso e entendam que não é tão difícil de fazer. Então o nosso objetivo é deixar muito fácil. Muito fácil. Cara, eu não sei o que fazer, só tenho o orçamento. Legal, me dá aqui. Eu vou fazer um projeto para você. Vou montar como você pode fazer. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Bora Falar de Impacto, podcast aqui do Vaquinha, onde a gente convida pessoas legais, que têm histórias legais, que têm iniciativas legais e que causam impacto positivo na sociedade. Hoje tem o Fabrício Milesi aqui, nosso CFO e cofundador comigo do Vaquinha, como meu co-host. Dá um oi pra galera. E aí, pessoal, tudo bem? Reconhece a tua voz. E a nossa convidada de hoje é a Renata Chemin, fundadora do Pollen. Tudo bom, Rê? Muito prazer. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer estar aqui. Estou muito, muito feliz de estar aqui. É um prazer te receber aqui, Rê. Vai ser muito legal a gente ouvir um pouco da história, a tua história e a história do Pollen. Eu queria começar justamente com a tua história, assim, que tu contasse um pouquinho o teu passado profissional, assim, antes do Pollen. O meu passado. O teu passado. O que tu fez até chegar na ideia do Pollen, né? Por que a tua carreira profissional fez acabar chegando na fundação do Pollen? Então, conta aí. Legal. A minha carreira profissional ela é um pouco diferente da maioria dos empreendedores, assim. Eu tenho uma história curiosa, eu diria. Eu sou atriz desde os meus 8 anos de idade, né? E eu sempre fui da área artística, sempre fui dessa parte do mundo. Aqui né? tu vai ter que contar para nós algum lugar que a gente tenha visto algum trabalho teu, né? Talvez em alguma propaganda do Boticário, pode ser. Spots de rádio, principalmente. Aí isso rodou mais lá em Curitiba. Nacional, não fiz muita coisa na TV. Eu fiz muito teatro, na verdade. Então, muita coisa em Curitiba, um pouquinho no Rio de Janeiro também. Mas eu sempre fui dessa área, assim. A diferença é que eu sempre tive essa veia empreendedora, acho que veio da família, assim. E eu fiz faculdade meio que forçada pelos meus pais, assim. Meus pais, Deus o livre, ter uma filha que não é formada ou que é formada em artes, tem que ser formada em alguma coisa. E fiz faculdade de pedagogia. Mas ali no meio da faculdade eu já tinha certeza que não era exatamente o que eu queria fazer profissionalmente. E aí eu comecei a investir mais na minha carreira, não somente como atriz, mas eu queria muito trabalhar com produção. Eu sabia que somente trabalhar com teatro, sendo atriz, eu ia demorar muito para conseguir ter independência financeira. Então eu comecei a me desenvolver um pouco mais como produtora cultural e junto com um grupo de amigos a gente abriu um espaço cultural em Curitiba. Eu tinha 19 anos, não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Mas a gente abriu esse espaço cultural e fizemos muitas coisas. Só que a gente era uma companhia muito nova de teatro. A gente trabalhava muito com teatro infantil.
E a gente era uma companhia muito nova, então tinha pouco espaço. Para a gente conseguir estar nos bons teatros, a gente precisava de um diferencial. E aí a gente desenvolveu uma estratégia. Eu li num artigo, numa revista, em algum lugar, eu falei assim, gente, vamos testar essa estratégia? E a gente desenvolveu um projetinho em que a gente se apresentava naquele teatro durante a semana para crianças carentes, então, ou de projetos, de ONGs, ou até de escolas municipais da periferia. E, no final de semana, para o público normal, a gente fazia ali 4 sessões. Durante a semana, o que o teatro precisava fazer? Só levar as crianças para lá. Então, os teatros começaram a ver isso como uma excelente forma de fazer marketing, né? Colocaram isso no seu branding do teatro, né? Bateu várias metas que o próprio teatro tinha com a cultura da prefeitura, né? Então, a gente facilitou muito para eles, porque eles não precisavam contratar ninguém, a gente fazia tudo, organizava tudo, eles só precisavam levar as crianças. E isso trouxe muito mais público para o final de semana também. Então, foi ali a primeira experiência que eu tive com responsabilidade social como diferencial de venda, porque a gente não tinha nenhuma chance de se apresentar naqueles teatros, a não ser se a gente pagasse taxas muito caras que a gente não tinha, mas foi uma forma de a gente fazer uma parceria sem precisar pagar essa taxa. Então, quando o Fernando, que é o meu sócio, começou a contar que ele enxergava possibilidades de trabalhar numa plataforma em que empresas pudessem doar, na hora a gente só conectou uma coisa com a outra. Uhum. Então, quando ele me chamou, eu já estava numa busca diferente de carreira, né? Já estava um pouco desacreditada assim, na carreira da arte, já querendo uma experiência nova. E aí ele me chamou para fazer parte do projeto, falou, você quer tocar a parte de negócios, já que você já fazia isso no espaço cultural? Por que não? E foi assim que eu entrei no mundo do empreendedorismo tradicional, se a gente puder falar assim, e no mundo da tecnologia, inclusive, né? Ah, legal. Então, a experiência já foi, a prévia do Pollen foi justamente nessa área da carreira artística que levou para essa parte mais responsabilidade social, junto com crianças carentes, levar isso para o teatro, e aí já saiu o Pollen. Como é que isso levou para o Pollen mesmo? É bem isso, assim, é incrível como essa experiência anterior me comprovou teses que o Fernando tinha, né? Porque na época o Fernando trabalhava na área de e-commerce, então ele trabalhou no Buscapé, Walmart, bem nesse início do e-commerce, assim, do e-commerce começar a bombar, que isso era 2013, 2014, né? E ele olhava e falava assim, cara, tem muito dinheiro aqui. E muita taxa, muita coisa que a gente nem sabe. Eu tenho certeza que tem um pouco aqui que a gente pode, de certa forma, transferir para responsabilidade social, para organizações. Causa mais nobre. Exatamente. Uhum. Ele começou a trabalhar numa startup que visava ajudar organizações a trazer mais voluntários, mas conversando com essas organizações, ele viu que o problema delas não era voluntário. O problema era dinheiro, e principalmente esse recurso livre. E aí, nesse momento, assim, num momento de conversa mesmo, a gente, mas você sabe que quando eu estava com a peça tal, a gente fez esse projeto e tal, e responsabilidade social, diferencial de venda, as pessoas gostam mais, chama atenção, tem chance para marketing, tem um monte de coisa. Vamos trabalhar nisso junto? Né? Vamos tentar desenvolver alguma coisa junto? E foi assim que começou a ideia do Pollen. Ela tinha um formato bem diferente lá no começo, mas foi o que a gente precisou para começar as parcerias com as primeiras organizações, que foi ali em 2014, abrir o primeiro modelo de negócio e começar os primeiros testes. Foi em 2017 que a gente, de fato, conseguiu modelar ele como a plataforma de transparência que ele é hoje. Uhum. Né? Então, de trabalhar com as empresas, né? As empresas realmente usando esse diferencial como essa responsabilidade social como diferencial de venda. Legal. E como é que foram conseguir as primeiras empresas, né? Qual era o argumento de venda? O que vocês estavam vendendo para as empresas lá? Como é que era o modelo de negócio do Pollen lá no começo? É legal explicar um pouquinho do Pollen, né? A gente começou muito focado no mercado de e-commerce, né? E mostrando para esse e-commerce que ele podia, das suas vendas, de cada venda, gerar um pouquinho de doação e usar isso como argumento de venda. Então, o nosso produto para e-commerce, ele é
literalmente uma caixinha que você coloca no carrinho do e-commerce com 2 ou 3 causas sociais ou organizações sociais, né, organizações não governamentais, e que o consumidor, na hora que ele está comprando, ele pode escolher uma ONG para receber essa doação. Então, já trazendo uma experiência de compra diferente, uma experiência de compra que engaja esse consumidor para ele finalizar essa compra. A gente fala que é um argumento de venda no momento que não tem argumento de venda nenhum, que é o momento que você chegou lá no carrinho, ou você coloca seus dados, ou desiste. A gente coloca mais um motivo para você fechar aquela venda, que é você poder escolher uma causa para receber uma doação, transformar aquela compra numa doação também. Quem faz a doação é a própria empresa. E o grande argumento para as primeiras empresas entrarem e, de fato, acreditarem nisso, foi justamente essa tese, essa visão de que isso poderia aumentar a conversão de venda. E, com o tempo, a gente simplesmente conseguiu comprovar isso. A gente tem, hoje, alguns clientes que vem um aumento de 15% na conversão de venda, né? As compras que têm escolha de causa têm 15% maior, uma conversão 15% maior do que as compras que não têm escolha de causa. Então, a gente tem clientes ali desde 2018 que usam a plataforma, fazem diversas campanhas diferentes juntos com as organizações e vem resultado na sua conversão de venda no e-commerce. Então, a gente acaba se colocando não só como uma ferramenta de responsabilidade social, uma forma de fazer doação, mas é uma estratégia de negócio mesmo. E as empresas entendiam isso lá no começo? Ou agora que a gente conta a história, né, depois de ter já o resultado concretizado, fica mais fácil? A maioria não acreditava, né? Mas muitas, foram para testar. Apostaram. Não, eu acredito, acho que faz sentido, vamos testar. Mas a gente tem, até hoje, muitas que não acreditam, e muita gente que briga um pouco com isso. Poxa, mas vai ganhar dinheiro doando? Pô, melhor do que roubando, né? Melhor ganhar dinheiro doando do que roubando. Então, a gente sempre coloca isso. Se for para ganhar dinheiro, vamos ganhar fazendo impacto ao mesmo tempo. Né? Vamos ganhar mudando o mundo. A gente fala muito entre propósito e resultado, escolha os dois. Então, esse é o nosso objetivo, né? Como que a gente consegue trazer doação, responsabilidade social como uma estratégia de negócios. Sim. Porque aí a gente está falando de algo que a gente não trabalha só quando acontece uma tragédia no país ou quando é uma data especial, Outubro Rosa, alguma coisa assim. A gente trabalha isso o ano todo, assim como a gente trabalha estratégias de negócio o ano todo. Sim, mas eu imagino que é um desafio convencer as empresas a tirar uma beirinha um resultado delas para causas sociais, né? Porque no final das contas a gente sabe que as margens delas também não são, nem tudo são flores, né? Esse argumento de causar um impacto social, ele foi fundamental nesse início de jornada do Pollen, ou seja, ou era muito difícil vender isso e realmente tinha que convencer a empresa, cara, é super importante para essas entidades estar recebendo essa parcelinha da compra, vem comigo que eu vou te provar que isso vai acontecer e que vai ser positivo para ti. No começo, a gente tinha 2 perfis de cliente. A gente tinha aquele cliente que olhava para a gente só como ferramenta de aumento de conversão. E, para ele não importava como que era esse aumento de conversão. É matemático. Era matemático. Se estiver aumentando, legal. Se não tiver, acabou. E a gente tinha o cliente que só pensava na doação. Então, a gente dificilmente tinha alguém que unia esse útil ao agradável, sabe? Que pensava nas duas coisas. Poxa, não, que legal. Não, hoje a gente tinha o 8 ou hoje a gente tinha o 80. A grande maioria vinha como quero fazer uma doação. Eu preciso ter alguma forma de fazer doação. E era isso que ele estava buscando. Com o tempo, ele foi percebendo que aquilo podia ser uma estratégia de negócio também, e isso se tornou e se manteve dentro das empresas por causa disso. A gente sabe muito bem que muitas empresas, principalmente ali no início da pandemia, por exemplo, muitas empresas tinham muito medo e falaram assim, a gente vai parar de usar o pólen porque a gente precisa proteger o nosso caixa. E aí ficaram 1 mês sem usar o pólen e voltaram. Falou assim, olha, gente, caiu nossa conversão. A gente não pode. Então, essa é uma forma da gente manter. E aí, a gente trabalhou de uma outra forma, né? Então, eu até acho que a pandemia ela foi um grande momento para essas empresas perceberem que as duas coisas caminhavam juntas. Porque aí tinha, talvez, a necessidade do público, né? Sim. Querendo fazer alguma coisa também em prol dessas entidades e sabendo que a galera está precisando de dinheiro. Com certeza. Bacana. E como é que é o modelo de entrada dessas empresas no Pollen, né? Explica um pouquinho os planos, como é que as empresas usam isso e como é que elas conseguem
olhar o impacto que elas estão gerando através das ferramentas do Pollen. Ah, legal. Então, hoje, a nossa plataforma, ela é muito robusta, assim, né? Então, a gente tem diversos gatilhos de doação, então, de formas como você fazer a doação. O e-commerce é uma delas, né? Uma das formas de você fazer a doação. Mas a nossa plataforma, ela tem toda uma parte de transparência. Então, hoje, para uma empresa fazer parte do Pollen, basta ela querer fazer uma doação. Né? Ela quer, de alguma forma, engajar o seu público ou engajar a sua equipe interna, enfim, de alguma forma, através da responsabilidade social. E dentro da plataforma, ela vai poder acompanhar cada detalhe dessa doação. Então, ela entra, vamos supor que seja um e-commerce, entra, faz a integração, coloca a caixinha do e-commerce lá no carrinho e no checkout. Tudo isso é automatizado, então hoje a gente tem a parceria com a maioria das plataformas de e-commerce, então é muito fácil, não é algo que demora, que precisa de uma integração, um grande setup e tal. Não, é muito fácil, assim, 24 horas está funcionando, você escolhe quais as causas que você quer apoiar e já está funcionando. A partir desse momento, todos os meses, você vai pagando a doação, né? Vai fazendo a doação, a gente faz o repasse e a própria plataforma já repassa tanto para a empresa quanto para o público que participou. Toda a parte de documento, né, dessa doação, então, recibo, comprovante de que a doação foi depositada, para quem foi depositada, qual é a ONG, e o retorno de impacto. O que a ONG está fazendo com esse valor? Como que foi o mês lá na ONG? Então, todas as nossas empresas, todos os nossos clientes têm uma página de transparência exclusiva com as ONGs que estão sendo apoiadas, quanto que essa empresa já doou, o que está acontecendo na empresa, o que isso significa de impacto. Eu doei 100 mil reais. O que significa 100 mil reais? Em cada uma das ONGs, né? O quanto cada uma recebeu e o que isso significa. Então, é uma plataforma bem robusta que acompanha cada centavo da doação. Se a doação foi de 5 centavos, se a doação foi de 100 mil reais, ela vai ter um ID próprio, a gente vai poder encontrar essa doação, saber em que momento que ela chegou na ONG e como ela foi utilizada. Então, esse que é o legal, assim, da plataforma, por ser uma plataforma justamente de transparência de doações corporativas, né? A empresa sabe exatamente o que a doação dela está resultando no final. Com detalhes. Vai muito além da doação, né? Vai. Muito além. Por isso que a gente fala que a parte do e-commerce é um gatilho de doação. Então, como que a doação está acontecendo ali? É via e-commerce. Pode ser via, via doação direta. Né? Então, pode ser de diversas formas. Transformei os pontos de fidelidade em doação. Né? Transformei isso aqui em doação. Uma coisa interna da própria empresa. Falar assim, olha, eu vou doar uma parte dessa linha de produtos aqui, mas eu quero que seja diretamente. Também pode fazer via plataforma para garantir essa transparência para todo mundo. É uma forma de organizar isso, né? E conseguir reportar para todo mundo esse impacto sem você precisar ter um time de 10 pessoas internas da empresa. Né? Claro. E como é que funciona a parte das ONGs ali? Toda ONG pode receber dinheiro, toda ONG pode participar também da plataforma da Pollen, ou tem uma seleção, uma curadoria lá para a gente ter um sistema mais confiável? Qualquer ONG idônea pode participar da plataforma, né? Então, a gente não cobra nada das ONGs para participar, só que elas têm nada de financeiro, né? A gente não cobra dinheiro das ONGs para participar, mas elas precisam ser engajadas e precisam passar pela nossa curadoria. Então, a nossa curadoria vai desde completar o cadastro inteiro, que é, de fato, um cadastro um pouco mais longo, para a gente garantir que ela tenha esse engajamento com a plataforma. Toda a parte de documentação, então, obviamente, ela tem que estar com tudo certinho, não pode estar com processos, não pode ter pendências e tudo mais, não pode ter passado por nenhum tipo de fraude ou alguma coisa assim. A gente faz busca também em notícias e tudo mais para garantir a idoneidade. Se a gente vê algo suspeito, a gente vai investigar um pouco mais. Legal, porque aí dá segurança para a empresa também, dizendo, poxa, a plataforma já tem tudo isso embutido. Eu, quando escolher alguma causa ali ou alguma ONG, eu já tenho essa segurança já legada ali da plataforma. Exatamente. A gente até teve recentemente uma empresa que queria apoiar uma organização específica e aí a gente falou, olha, a gente pode fazer a curadoria dessa organização sem problema nenhum. E, documentalmente, ela estava com tudo ok. Mas quando a gente jogava na parte de notícias, a gente via que a ONG tinha relação com a primeira-dama do Estado. E aí era uma empresa grande e a gente falou assim, olha, gente, não tem nada que indique que há alguma fraude ou que há alguma coisa assim. Porém, né, quando a gente fala de risco, qualquer coisa que aconteça ali com o governador vai respingar na primeira-dama e é capaz de respingar na ONG e pode respingar em vocês.
e principalmente se a campanha estiver no ar. Então, a gente sabe que quando a gente fala de doação e quando a gente fala de impacto, a gente fala de um tema sensível. E as pessoas têm essa atenção. Então, a gente precisa tomar esse cuidado com a empresa. Por isso, a importância da gente tanto ter a plataforma que segue todos os detalhes. A gente já entregou relatórios, assim, minuciosos para um cliente que questionou o que estava acontecendo com a doação. Que realmente se chegava a doação ou não, ou se era só uma enganação, era golpe. Cara, a gente entregou um relatório inteiro e o cliente não pôde falar nada. Então, são formas da empresa também se blindar da loucura das redes sociais de hoje, né? Que qualquer um pode ser cancelado a qualquer momento. Então, a gente toma esse cuidado justamente para garantir segurança total. E as ONGs se engajam bastante nesse relatório de impacto. Elas são obrigadas, elas tem a plataforma mesmo recomenda e tem um processo meio gamificado para que elas façam esse reporte. Elas precisam colocar conteúdo de forma frequente ali, né? Tipo, não dá para colocar uma vez por ano, né? Então, elas têm que colocar conteúdo ali de forma frequente e elas já sabem que quanto mais conteúdo eu colocar, mais engajado eu mantenho as empresas que me doam. Então, a gente vê muitas vezes, às vezes a organização, né? Poxa, tal empresa deixou de me apoiar. Daí a gente vai olhar o painel da ONG e ela tá ali há 3, 4 meses sem colocar um recibo. A gente fala, gente, se você não colocar os recibos, se você não colocar a parte de impacto, a parte de retorno da empresa fica falha e é óbvio que ela vai procurar uma outra organização que seja mais engajada, porque no final a gente, de novo, entre resultado e propósito, escolha os dois. A gente precisa entregar as duas coisas, né? E essa é a forma que a gente pensa de fazer negócios, né? Como que a gente muda a forma de fazer negócios? Vamos entregar as duas coisas. Vamos entregar impacto e vamos entregar visibilidade, vamos entregar conversão. Que KPI que essa empresa precisa melhorar? Como que a gente consegue encaixar a doação ali, né? Então, esse é sempre o nosso objetivo, o nosso ponto. Uhum. E de números, o que o Pollen já entregou para as ONGs, assim? Porque eu imagino que com esse envolvimento de todas as empresas ali, os números são expressivos, né? A gente já... Na verdade, sim, a gente movimenta bastante dinheiro em número de doações, né? Então, não só de doações, mas de compras também, né? A gente já movimentou ali mais de 500 milhões de reais em compras que passaram por aqui, mas que viraram doação, quase 3 milhões de reais já viraram doação para cerca de 80 organizações diferentes. Muito legal. Né? Então, a gente já teve ali mais de 500 empresas que passaram, de alguma forma, pela plataforma Pollen, ou seja, uma campanha temporária, uma campanha específica, ou clientes, como eu falei, né? Desde 2018, a gente tem clientes aí que estão chegando em 500 mil reais de doação via plataforma. Então, e a gente entende que são doações que possivelmente não aconteceriam, né? Porque a gente sabe como é que é o dia a dia de uma empresa, ainda mais de um e-commerce ou de uma empresa de varejo que tem muita meta para bater, muita coisa, e a gente chega com um projeto que ajuda sem que a empresa precise se movimentar muito, né? E ao mesmo tempo que gera resultado para ela. Então, essa é a nossa forma de entrar, assim, sabe? Sim. Entrar nesse mundo e mostrar para todo mundo que, cara, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não precisa não fazer, né? Tipo, não fazer é a pior escolha, principalmente nesse momento que a gente fala tanto de ESG, que as pessoas estão buscando tanto ESG, né? Eu acho que vocês devem estar sentindo isso aqui também, né? Porque todo mundo fala muito e pouca gente fala do S. Exatamente. Acho que quando a gente fala de ESG ali, tem muito pouca ação até no S, né? Tem muita gente falando principalmente na parte ambiental. Governança, eu acho que ela é o requisito para qualquer estratégia. Eu acho que aí o Pollen é super bem sucedido em dar toda essa transparência, né? Em rastrear cada centavo, onde é que ele passa e dar o retorno disso para quem está ajudando, porque eu acho que é uma das grandes dificuldades que existem nesse processo de doação, né? Às vezes a pessoa doa e depois nunca mais tem um retorno de para onde foi o dinheiro. Mas a parte S ela ainda é bem desatendida mesmo, né? E isso eu ia perguntar, assim, como é que é a procura das empresas hoje? Assim, o que mudou de alguns anos para cá? Estava falando ali de 2021, onde vocês tiveram um crescimento grande, para agora, assim, qual é a facilidade ou a dificuldade ou os desafios que têm se modificado na busca das empresas porque aumentou realmente a relevância do ESG, né? Os clientes mesmo estão buscando. Mudou a abertura que a gente tem dentro das empresas para conversar, a receptividade, né? Porque
lá no começo, todo mundo olhava e falava assim, nossa, que legal, que bonitinho fazer uma doação, sabe? Era uma coisa bem ativista, sabe? Era só a empresa que tinha esse viés. E hoje já não é mais assim. Hoje já é muito tipo, cara, a gente precisa se posicionar de alguma forma, a gente precisa, não só a gente como empresa, como estratégia, precisa desse posicionamento, mas também né, a realidade que a gente está vivendo está pedindo, né? Então, por isso que eu acho que o S tem começado a ganhar relevância agora. Óbvio que o E, acho que sempre vai ter, né? O meio ambiente sempre vai ter um ponto muito urgente para se tratar. E ele ficou metrificado, acho que de forma muito concreta com a história dos créditos de carbono, né? E talvez não tenha isso ainda para o S e por isso que ele se popularizou tanto, né? As empresas entendiam muito bem, beleza, cara, crédito de carbono, pô, eu sei o que eu tenho que comprar e gerar, né? Exato. É mais fácil, né? Acho que esse é o nosso ponto, né? Como que a gente consegue metrificar isso de uma forma fácil? Porque para a organização também não é uma coisa simples, né? E aí muitas vezes fica só, puxa vida, eu vou fazer uma doação, eu vou escolher aqui a maior ONG, porque aí é onde eu tenho segurança e ela consegue me trazer essa métrica de impacto. E às vezes as ONGs menores, que às vezes até tem um impacto um pouco mais lá na ponta, assim, um pouco mais relevante, concreto, tem essa dificuldade de reportar. Então, a gente justamente quis fazer essa plataforma que unisse as duas coisas. Como é que eu consigo conectar a realidade da empresa que precisa tanto da parte de documento, porque às vezes é um parto, assim, para você conseguir um recibo da doação da ONG, porque a ONG só é tocada por voluntários, daí aquele voluntário saiu, não está mais, não sabia o que era, não sei como é que faz o recibo, daí fica ali 2, 3 meses para você conseguir um recibo. Né? Então, a plataforma ela também vem nesse ponto. Assim, cara, o recibo é só você entrar lá e clicar, e ele vai gerar o recibo para você. Eu preciso que você vá lá e clique. Ela ajuda as duas pontas, o processo da ONG e o reporte da empresa. Exatamente. Legal. E essa parte de metrificar também é uma coisa legal que a gente viu no Pollen ali, que ele tem cada real, né, que entra para a ONG, ele tem uma metrificação, né, uma transformação. O que é a coisa concreta que esse real vai gerar? Isso é bem legal, né? E isso vai direto já nos reportes também, né? Isso. A ONG, no momento que ela faz no momento que a ONG faz no momento que a ONG faz a configuração dela, do painel dela, ela já pode colocar qual que é a métrica de impacto que ela segue. Então, ela vai colocar lá, olha, a cada R$5 eu consigo comprar um quilo de ração. Né? Então, ela vai cadastrar lá certinho, R$5 igual a 1 quilo de ração. Então, automaticamente, como o sistema é todo integrado, lá nas páginas de transparência daqueles 5 clientes que apoiam essa ONG, a partir do momento que eles atingem R$5, R$10, R$20, já vai contar quantos sacos de ração que aquela empresa conseguiu gerar lá na ONG. Fica bem concreto para a empresa o impacto que ela está gerando, que no final das contas é o que ela quer. Né? Ela quer saber o que foi, qual é o resultado dela na ponta. E facilita para a ONG, né? Poder dizer como ela usou, né? Exatamente. Para a ONG estar automatizado, né? Porque ela sabe também quanto que ela recebeu daquela empresa, quanto que ela recebeu daquela outra, e ela não precisa também se preocupar em fazer um para cada um, né? Ter o trabalho de fazer um para cada um. Ela faz um relatório anual no final, que ela dispara para todos, mas ela não precisa ficar detalhando, porque o próprio sistema detalha para ela. Então, o próprio sistema detalha assim, se esse aqui foi R$100, então a gente conquistou aqui 50 sacos de ração. Né? E o que as empresas falam dessa parte de... Qual é o retorno delas, né? Por ter essa coisa tão transparente, assim, tão clara para elas, para devolverem para os clientes. Elas usam isso comercialmente? Usam. Muitas delas, no próprio carrinho ali, né? Na própria caixinha que aparece no e-commerce ou na própria página de transparência, por exemplo, a gente tem os links específicos para as pessoas poderem acompanhar o andamento desse dinheiro, o retorno desse dinheiro, e as empresas utilizam muito para contar para os seus consumidores o que está sendo feito. Então, olha o que a gente já alcançou, olha onde a gente já chegou junto. E essa é uma coisa muito legal que a gente vê, principalmente em posts de rede social, nesse storytelling das redes sociais das empresas, a gente chegou nisso junto. Que pode até ter sido a empresa que doou, mas se o cliente não tivesse escolhido, a doação não acontecia.
Então, olha o que a gente fez junto. E a gente vê isso nos comentários. Né? A gente, né, tem ali a empresa coloca lá, chegamos a 300 sacos de ração. Sempre vai ter o comentário, eu doei também. Claro. Não saiu do seu bolso, mas ela sente que ela doou. E isso gera um vínculo completamente diferente com a marca do que só uma compra. Uma compra é uma compra. Você compra coisa todos os dias, mas a marca permitir que você sinta que você doou um saco de ração, se você gosta da causa pet, por exemplo. Não, e o que é legal é que tem um aumento da conversão da venda no momento do checkout, né, no caso dos e-commerces. Que já é um argumento que a loja entende super bem e que as empresas entendem bem. Olha, estou aumentando minha receita porque o cara que está escolhendo uma entidade que ele vai se engajar, ele tem uma taxa de conversão maior. E tenho esse pós-relacionamento, pós-compra, que eu estou sempre dizendo para o cara, olha só o que a gente fez juntos. Né? No final das contas é o cliente com a empresa, né? Porque ele também escolheu para onde foi. Eu imagino que isso seja um vínculo que as empresas devem valorizar muito. Né? Muito. Tanto a experiência do consumidor ou colaborador, enfim, quem for, escolher uma causa e você poder conectar isso depois num discurso de retenção desse cliente ou de retorno desse cliente. A gente tem algumas empresas que fazem justamente essa doação de pontos, né? Então, você transformar pontos de fidelidade e você poder resgatar um desconto ou alguma coisa assim, mas você também poder fazer uma doação. E essa é uma forma até que a gente entende que até nesse caso é o cliente que está doando, não é a empresa, né? Mas isso também tem sido um diferencial, assim, de você poder ofertar oportunidades de doar. Se você entregar isso na mão do teu consumidor, assim, olha, você pode doar, sem você gastar mais, mas você vai estar doando, você vai estar gerando impacto. A gente tem visto isso com excelentes olhos, assim, a gente tem visto bastante resultado, de novo, nessa conexão marca-consumidor, que, né, a gente já vê por diversas pesquisas que a confiança do consumidor aumenta em marcas que são socialmente responsáveis, o interesse aumenta. Então, é uma forma de você manter o consumidor ali, né? E às vezes colaborador também, né? A própria empresa oferecer formas daquele colaborador doar de uma forma mais fácil, né? Deixar isso muito fácil. Porque a gente busca muito coisas fáceis, né? Se for muito difícil, a gente meio que desiste. Então, se isso estiver na nossa mão, a tendência é que a gente faça. Então, a empresa fornecer uma opção de fazer impacto já é um grande diferencial hoje. Não, eu acho que o cliente ele acaba buscando isso também, porque é uma questão de olhar o cliente não só como cliente, mas como parte de uma sociedade. A empresa também saber que ela está inserida nisso, que ela tem uma responsabilidade com essa sociedade que está ali. Né? Então, o cliente olha para a empresa e está dizendo, beleza, cara, eles estão cumprindo um papel que é mais do que me vender o produto, que ok, já tem o seu papel social, mas é mais do que fazer uma venda para mim, é se envolver com alguma outra causa que, para mim também importa. Sim. Né? Então, essa relação ela acaba ficando mais perene, assim, eu acho, né? Ela é mais íntima e mais longa. E uma coisa que a gente via muito, vê, na verdade, até hoje, é tipo a marca fazendo lá um post no Instagram. Hoje fomos visitar não sei o quê e doamos uma cesta básica. Legal. Sabe, o consumidor olha assim, legal. Passa para o próximo post. A partir do momento que, cara, nós juntos chegamos em tal lugar, se você comprou, você também apoiou, obrigada, é outra coisa. Você está chamando o teu consumidor. Você está trazendo ele como parte da tua comunidade, mais do que simplesmente uma pessoa que foi lá e fez alguns cliques no teu site e deixou uma grana lá. Né? Então, acho que esse é esse tipo de relação que a gente acredita que as empresas podem ter com as pessoas e com as causas que elas acreditam. E que as pessoas acreditam também. Porque a partir do momento que ela abre também a possibilidade de você escolher, eu estou dizendo, eu estou te ouvindo, que causa que você, meu consumidor ou meu colaborador, quer apoiar. Vamos escolher junto? Vamos fazer isso junto, né? Eu acho que aí a facilidade ela faz todo sentido, né? Porque as pessoas gostam de fazer parte das coisas, né? E se a gente oportuniza para elas fazer essa diferença e doar e que seja fácil dela fazer, ela gosta muito dessa participação. E aí aquilo, cara, é muito esforço, eu tenho que fazer tudo sozinho, é muito difícil. Se a empresa faz tudo sozinha, por mais que ela não esteja fazendo sozinha, porque a gente está lá comprando produtos dela e daqui a pouco ela está já reservando uma parte disso para doar. Mas se ela envolve o consumidor desde o primeiro passo, a percepção dele do envolvimento que ele tem nessa causa é bem diferente. Não, e são formas de você se demonstrar como mais do que uma marca.
né? A partir do momento, se um consumidor, né, ou alguém conhece a marca através de uma ação que você fez, através de uma doação que você fez, né? Ou às vezes a própria ONG falando, olha, tal marca permitiu que a gente fizesse isso por causa da doação que ela fez, você automaticamente já se interessa por aquela marca. Ou já tem uma imagem completamente diferente do que se eu conheço essa marca simplesmente porque eu ganhei um cupom de desconto, ou porque apareceu um anúncio no meu Instagram, ou até porque um influenciador falou dela. Tinha comentado um case legal, né? Não sei se você pode compartilhar conosco. Dos cases mesmo da Pollen, quem é que tá usando e que... Não, até de uma ação assim que a empresa conseguiu fazer com a ONG. Sim, a gente tem 2 cases muito legais, assim, de que as empresas, inclusive, identificaram essa oportunidade através do conteúdo de impacto que as ONGs estavam colocando na plataforma. Acho que era o Dia das Mães, né? Uma delas foi do Dia das Mães, que foi uma floricultura online, e eles usavam a ferramenta usam ainda a ferramenta no e-commerce, e elas queriam fazer uma coisa diferente no Dia das Mães. Então, a gente chamou uma organização, agora eu não me lembro exatamente no estado, acho que era no Alagoas, e aí chamamos a organização e a floricultura mandou rosas, né, buquezinhos de flores, assim, pequenos, para que a organização distribuísse entre algumas mães que eram atendidas pela ONG, mas que nunca tinham ganhado uma flor no Dia das Mães. Nunca tinham ganhado uma flor, né? E era Dia das Mães. Então, e aí, obviamente, a gente fez um vídeo disso, assim, e é incrível, se vocês quiserem procurar aí, é o dia em que recebi flores, né? Procura o dia em que recebi depois flores. Deixa o link Pessoal, pro pessoal ver, né? Parte do vídeo A gente já viu. E é muito legal, assim, você vê como uma coisa tão simples, que é uma flor, pode fazer tanta diferença na vida de uma pessoa, assim, sabe? Então, foi uma campanha simples de uma empresa que já apoiava a ONG há muito tempo, e a gente conseguiu fazer essa conexão e um material super legal. Muita gente... a gente recebeu muitos comentários legais, teve bastante acesso no site da loja também depois, então a gente conseguiu ver um resultado legal. E essa eu acho que é uma ação legal, porque ela é, acho que é bem completa de ponta a ponta, né? Acho que tu pega o cliente, que é a loja, que em vez de doar diretamente, ela vai doar flores para uma ONG, né? Então ela consegue, com essa ONG, distribui as flores, consegue atingir essas mães, gera todo esse conteúdo legal pra gente. Com o produto dele, né? Com o né? produto dele, é o que mais... Então gerou o resultado, né? Criou impacto diretamente, assim, né? Eu achei bem legal. Exatamente. O outro case que foi legal foi de uma empresa de cosméticos, que era lançamento de um produto deles, e antes deles... Não foi antes, mas logo que eles lançaram para o mercado, eles mandaram esses produtos, eram hidratantes, mandaram esses produtos para as senhoras de um lar de idosos que eles apoiavam também. E aí eles mandaram lá kits, então daí fizemos um vídeo assim, com as senhoras testando os produtos e experimentando os cremes, assim, elas super vaidosas, então foi super legal também. Foi uma ação, ficou muito bonitinha, assim, sabe? E foi uma excelente forma de lançar esse produto. Né, que até, se eu não me engano, tinha o foco em peles sensíveis, e aí teve toda a conexão disso, assim, e o produto é muito bom também. Então, assim, foi muito legal, assim, foi também um case bacana de oportunidades que a gente tem, que a doação, ela é só o começo, né, de uma relação muito grande, não só da marca com o consumidor, mas da marca com uma causa, da marca com um público diferente, com uma estratégia diferente. Às vezes a gente vê... às vezes a gente vê as pessoas batendo tanto na mesma estratégia, assim, e a gente tem tanta coisa para fazer. Então, são formas criativas e simples de fazer, às vezes muito mais barato do que você, sei lá, investir num buscador normal, sabe? Sim. E que geram um impacto tremendo. Então, acho que essas são coisas que a gente viveu, assim, que a gente vive. Acho que com certeza vocês vivem histórias muito legais aqui também, de entender o quanto o impacto e a responsabilidade social pode ser transformador para dentro de uma empresa, assim, né, para o dia a dia de uma empresa. Assim. Então a gente quer muito que todas as empresas possam sentir isso e entendam que não é tão difícil de fazer. Então o nosso objetivo é deixar muito fácil. Muito fácil. Cara, eu não sei o que fazer, eu só tenho o orçamento. Legal, me dá aqui.
eu vou fazer um projeto para você, vou montar como você pode fazer. Uhum. E aí a gente está falando de projetos especiais. Vocês pegam a necessidade, a demanda da empresa ali e montam projetos baseados no que as ONGs também precisam e que podem entregar de diferente. Exatamente. Isso é A muito nossa legal. plataforma é uma API. Então, a gente consegue plugar em qualquer coisa. Tá? Eu quero plugar na minha maquininha de cartão, eu quero plugar no meu ERP, eu quero plugar, sei lá, no meu sistema aqui interno, eu quero fazer uma landing page. Cara, a gente consegue fazer. Porque a nossa plataforma, ela cuida da transparência. Então, a partir do momento que a gente tem uma doação, toda a parte da transparência está pronta. Né? Então, a gente só precisa da API saber que aquela doação existe. Então, a gente consegue criar os mais diferentes projetos. A gente já fez projeto de porcentagem da corrida do aplicativo que gerou doação. A gente já fez pontos que viram doação. A gente já fez doação que vira ração, a gente já fez de recolher agasalhos, material, a gente já fez de diversas formas, né? Porque no final o nosso core é justamente entregar a transparência desse processo. Sim, que é o que as empresas precisam e, na verdade, é o que as ONGs também precisam entregar para que elas continuem relevantes e que continuem recebendo recursos. Eu considero que é o que precisa para o S decolar. Para a gente ter confiança no processo. Exato. Exatamente, pô, muito legal, muito legal. Rê, como é que as empresas podem usar o Pollen, então? Como é que elas acessam o Pollen, né? Como é que elas se candidatam a entrar ali e fazer parte de projetos especiais ou mesmo usar o Pollen como no seu checkout, ali, enfim? Se você é um e-commerce, você pode entrar pollen.com.br e ali direto você já pode usar no teu e-commerce, né? Você já vai fazer o cadastro direto ali, vai ser enviado para a tua plataforma e vai começar a usar nesse mesmo momento. Pode fazer isso agora, a gente pausa o vídeo, vai lá e começa a usar no seu e-commerce. Vamos criar um tutorial aqui? Vamos colocar aqui, em algum lugar, o tutorial para você instalar. Se você for uma empresa que quiser algum outro tipo de projeto, precisar de alguma outra coisa, tem aqui também uma caixinha. Entre em contato com a gente vai te atender e vai criar o melhor projeto para você. Tudo automatizado, da forma que você precisar, para ser muito fácil. Muito legal. E aí já faz parte direto do movimento Quem Transforma. Exatamente. Quer explicar um pouquinho o que é? O movimento Quem Transforma, ele é um movimento que... O movimento Quem Transforma ele é um movimento que visa mostrar para o público quem são os players da transformação social. Né? Então, quem está doando, quem está recebendo doação, quem que está fazendo impacto, quem que está gerando impacto. Então, de um lado, a gente tem empresas, a gente tem organizações sociais, a gente tem parceiros, quem incentiva o impacto social no Brasil, por enquanto, né? No Brasil, por enquanto. Todos que participam do movimento Quem Transforma recebem um selo específico, então é um selo vivo, que ele é totalmente linkado à plataforma do Pollen. Então, você está gerando doação ali via plataforma, ele também está atualizando no selo, ele é um selo vivo que aparece, inclusive, a data, então, para garantir que não é um selo que qualquer um pode usar, né, pode fraudar, tem a data. Tem as causas que estão sendo apoiadas e quando você clica, você vai para a tela de transparência dessa empresa ou dessa organização. Então, é uma forma de você encontrar quem são esses players. A gente que busca muito, né, consumir de forma um pouco mais responsável, é um excelente canal para a gente achar e fomentar cada vez mais empresas que estão fazendo a diferença, que querem mudar o mundo, que querem encontrar essa nova forma de fazer negócio, né? Uhum. Não, eu acho que o que a gente ficou mais impressionado aqui realmente é a capacidade da Pollen de trazer essa transparência para o processo inteiro. Assim. Acho que isso é um valor para as empresas que é muito relevante. Assim. Então, para a gente fechar aqui, eu sempre peço... um dos objetivos que a gente tem aqui com o podcast é levar um pouco de impacto também para quem está nos ouvindo. Assim. Como é que essa pessoa que está lá na ponta pode começar a fazer alguma coisa para causar um impacto positivo. Pô, a gente está falando contigo aqui, que, né, já sozinha aqui, ó, com o Pollen, né, com o Fernando e tal, mas gerou ali 3 milhões de reais para as organizações. Como é que o cara que está nos ouvindo aqui, a pessoa que está nos ouvindo, consegue dar os primeiros passos? Que sugestão tu tem, que recado tu tem para eles começarem? Né? Qual é o primeiro passo e qual é o recado para eles enfrentarem as primeiras dificuldades? Cara... Eu vou falar uma coisa meio óbvia, tá? Mas o primeiro passo é fazer. Quando a gente fica pensando muito, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Quando a gente fala de impacto,
você tem algumas escolhas. Poxa, eu quero que a minha vida seja gerar impacto. Aí você escolhe ali para qual caminho que você vai caminhar. Eu vou criar um negócio social, eu vou criar um negócio que gera impacto, ou eu vou criar uma organização que vai trabalhar diretamente com a causa. Mas se você simplesmente quer gerar impacto agora, cara, você pode simplesmente fazer uma doação. A gente precisa muito aumentar o número de pessoas que doam no nosso país. Assim, o nosso país é muito pouco filântropo. Né? É muito pouco doador solidário. A gente cresceu um pouco nos últimos anos. Acho que a pandemia deu uma acordada, né? Assim, no povo, porque a gente é um país que precisa muito e que tem poucos doadores. As doações são muito concentradas. Então, e são muito concentradas focando em isenção de imposto, incentivo e tudo mais. Então, a gente precisa de pessoas que queiram doar. Então, se você quer fazer impacto, comece a vir uma doação. A gente está mal acostumado a vir tudo de cima, né? Eu acho que aqui é uma cultura brasileira nisso. A gente espera o governo resolver, ou enfim. E a doação ela tem que vir de baixo para cima, né? Ou seja, de nós ali, pessoas físicas ali, fazendo a coisa próxima no seu local para isso subir, né? E aí criar uma cultura maior, né? Sim, a gente tem muitas formas de fazer uma doação hoje. Então, né? Poxa, entra no Vaquinha, faz uma doação ali, ou entra no Pólen, no Movimento Quem Transforma, encontra quais são as organizações ali que fazem parte e faz uma doação. Ou, né, entenda como que a empresa que você trabalha pode, de alguma forma, conectar isso com a forma de vender, algum tipo de campanha que você pode fazer. Sabe, às vezes, você colocar uma caixa de papelão na frente da tua empresa para pegar cobertor ou casaco já é uma excelente forma de você gerar impacto. Assim. É isso aí. Então, por isso que eu falo, começa fazendo. Né? Tipo, tenha atitude. Assim, se a gente ficar esperando muito, não vai pra frente. É isso. Seja você o cara que começa a ação, né? Porque Exato. no fim das não contas, espera alguém te convidar. A gente sempre acha legal quando o outro começa e no final das contas podia ser a gente. Né? Exatamente. Muito legal, Rê. Obrigado pela participação aqui. Parabéns pelo Pólen. A gente é fã do Pólen. E acho que foi muito legal conhecer um pouco mais da tua história, conhecer um pouco mais da história da empresa também. Eu acho que quem ouviu sai também com um monte de coisas legais aqui. Tomara. Então, eu perguntei pouco, porque cada vez que eu ia perguntar, as respostas vinham antes. Então, eu sempre tinha uma dúvida, já vinha a resposta. Então acho que foi bem completo mesmo. Né? Não, foi bem legal. Obrigado, Fabrício, então, pela participação. Por assistir de camarote aqui, né? Muito obrigado de novo, né? E, pessoal que está nos ouvindo ali nos canais, por favor, também fiquem à vontade de sugerir mais coisas aqui. Se tiverem mais perguntas para a Rê, também encaminhem, que a gente encaminha para ela. Eu respondo. Isso, responde. Obrigada, gente. Obrigadão, Obrigada pelo convite, Obrigado. adorei. Obrigado, pessoal. Até mais.